Olá, pessoal aqui do Insta, sejam bem-vindos. Tá aguardando aqui que estão avisando o pessoal dos seguidores do Insta que eu abri a sala. Tudo bom, doutor Décio? Tudo bom, Francisco? Esse dia que tá caindo um temporal. Vamos rezar para que a internet não nos derrube hoje. Que hoje não nos derrube. Vamos fazer uma reza forte aí para que a internet não nos derrube hoje. E assim que a nossa Consa, tudo bom? Assim que a nossa convidada ingressar na sala, eu já a convido. Hoje nós vamos falar da importância da participação da mulher na política. Lili Medeiros, querida, muito bem-vinda. Sandra Baldino, o Mohamed. Sejam todos bem-vindos, só estamos aguardando aí. A Lu entrou. Eu só vou aqui avisar que eu tô ouvindo a minha voz muito alta no Instagram, aqui no Facebook, ela vai ficar concorrendo, Lu. Agora eu parei de me ouvir, tá? Porque senão vai ficar concorrendo quando eu abrir a outra sala. Convidando a Lu aqui para ingressar. Vamos aguardar. Tenho que tornar pública a sala do Facebook. Bom, eu vou tornar pública a sala do Facebook. A Lu já está aqui na sala conosco. Agora eu vou abrir a do Facebook para fazer uma única abertura. Lu, tem como levantar o teu celular um pouquinho a tela, porque está cortando a tua testa? Isso aí, perfeito. Olá, pessoal do Facebook, tornei pública a sala do Facebook. Lembrando que nós transmitimos tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Então, agora aguardando só um pouquinho o pessoal aqui do Facebook começar a entrar na sala, para eu fazer uma única abertura. Mas eu já posso ir falando que essa aqui, eu sou a Fernanda Mendes Ribeiro e essa aqui é mais uma rodada do Essência Feminina Empreendedorismo, trazendo informação para vocês, compartilhando histórias inspiradoras. E hoje a pauta da nossa conversa é sobre a participação, a relevância da participação feminina na política. E está conosco uma empreendedora, que o Essência busca sempre as empreendedoras, e também ex-vereadora de Rio Grande e atualmente é pré-candidata a vereadora novamente por Rio Grande. Lu Campuani Branco, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo em ambas as salas, Facebook e Instagram. Tá bem, muito obrigada, Fernanda. Quero já, primeiramente, agradecer o convite, né? Sempre é um debate importante a questão da mulher na política, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente, né? E tivemos muitos pontos em comum, né? Para debater e para falar sobre essa questão. Então, eu quero te agradecer essa oportunidade, né? E a oportunidade de um assunto tão importante, né? Ainda mais nesse momento que se aproxima aí o pleito eleitoral. Querida, seja muito bem-vinda. A Lu é empreendedora, trabalha com lingerie e roupas íntimas, é uma empreendedora bem-sucedida nessa área e já foi vereadora por 2 mandatos em Rio Grande, foi primeira-dama do município de Rio Grande, ao lado do marido Fábio Branco, hoje deputado estadual aqui pelo MDB, e iniciou no meio político aos 19 anos, quando foi assessora parlamentar. Lu, conta para nós um pouquinho dessa tua experiência, como a política, na verdade, desde os 19 tu trabalha com isso, no meio político, mas como surgiu esse desejo de ser vereadora? Que tu já tivesse 2 mandatos, fosse primeira-dama do município. Quais foram as razões que te levaram a decidir isso, essa escolha? E quais foram os grandes desafios com essa tua escolha?
Bom, Fernanda, a história é um pouco longa, eu vou resumir um pouco, né? Senão Temos tempo, temos tempo. Tá. Na verdade, assim, realmente, eu entrei na questão política mesmo, trabalhando como assessora, né? Trabalhei na Câmara de Vereadores Municipal aqui, né? Na Câmara Municipal de Vereadores aqui em Rio Grande. E trabalhei por 5 anos e meio como assessora, num primeiro momento. Né? E aí foi quando eu trabalhava, na época não existia a questão do nepotismo, né? Então, quem me oportunizou trabalhar na Câmara foi um vereador que era meu cunhado, né? E ele, Cholo, tem um espaço lá e tal. E eu, como sempre gostei de lidar com as pessoas, na hora eu já aceitei, né? E foi essa oportunidade que me fez, né, começar uma caminhada política, porque a partir do momento, mesmo que tu não tenha identificado isso, mas a partir do momento que tu trabalha no setor público, tu já te torna uma pessoa, né, política. Política. E aí o que aconteceu, né, durante essa trajetória foi que o Fábio, né, que num primeiro momento era candidato a vereador, e aí eu me afastei, né, da minha função que eu exercia, porque eu não podia trabalhar para um vereador, né, e ser casada com outro candidato. Outro candidato. Então eu acabei saindo da Câmara de Vereadores e, enfim, acompanhei a trajetória do Fábio. O Fábio, de candidato na época a vereador, se tornou o candidato a prefeito naquela época. E aí foi, né, uma coisa que eu sempre mexo aqui, a gente caiu de paraquedas, né? Porque, na verdade, o Rio Grande conhece a história, né? Existia um prefeito que fez uma grande história aqui na nossa cidade, né? Marcou uma época, que era o prefeito Wilson Matos Branco, que era tio do Fábio, né? Pai do Janir. As pessoas às vezes confundem, acham que acho que irmãos são primos. Aí dizem assim, é teu cunhado. Eu disse, não, é primo do Fábio. Bom, e aí o Fábio, como estava descompatibilizado na época, ele foi convidado, né? Com o falecimento do tio, do Wilson Matos Branco, que era o prefeito, ele foi convidado a assumir essa candidatura. E aí foi o que aconteceu, né? E, enfim, o Fábio se elegeu. Na época, ele foi o prefeito mais jovem do estado eleito. E nós assumimos essa, né, a frente da nossa cidade, né? A cidade, eu digo assim, a cidade nos adotou naquela época, porque nós éramos 2 jovens. Que idade vocês tinham? Mas com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Bom, então, aí da parte de assessora parlamentar, eu passei a primeira dama. Primeira dama do município, né, que é bom frisar, Fernanda, que não é remunerado, viu? Porque tem gente que acha que é. Então, se trabalha muito de graça. Voluntário. Né? E hoje é o dia do voluntariado. Olha aí, ó. Hoje é o dia do voluntariado. Primeira dama é voluntariado. E aí, que idade vocês, Lu, que idade vocês tinham? Quando tu foi primeira dama e ele prefeito? 28 anos, os dois. Ué, caímos no Facebook, o que aconteceu? Carlos, por exemplo, o que houve? Só um pouquinho, o pessoal do Instagram, que aconteceu algo no Facebook, que eu não sei o que houve, gente. Eu acho que tá seguindo. Tá seguindo o Instagram? Eu acho que tá. O áudio. Carlos, tu pode só nos situar o que aconteceu? Agora é tu que tá aparecendo na tela. O áudio deles que tá ruim. Ah, então tá. O pessoal do Face, o pessoal do Instagram, que disse que tava... Ok, então agora eu só preciso então estar com os fones do Instagram, só me diz isso, cara. Tá.
Então, só para eu compreender, eu só preciso estar com o fone de ouvido do Instagram do celular. Eu posso abandonar o fone do Face, que facilita a vida. Então, tá. Pessoal, é que nós estamos aqui, Facebook e Instagram, com temporal em Porto Alegre. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Desculpa, Lu, vamos lá. A nossa prefeita Selmira aqui no Facebook nos mandando um abração. A Fátima Maciel. Uma querida, Selmira. É uma querida, uma grande mulher, uma liderança feminina maravilhosa. O Maurício Machado dos Santos, lá do Hermenegildo. O João Potric, a Rita Fonseca, o doutor Potric aqui do Grupo Hospitalar Conceição. A Rita Fonseca, tá. Porque no Instagram tu consegue ver quem entra na sala, mas é que aqui no Face a Lu não consegue. Então, para dizer quem é que está nos assistindo, a Isa está aqui conosco no Instagram, tá uma turma grande, depois eu vou mencionar. Mas eu queria dizer, que idade vocês tinham quando assumiram a prefeitura de Rio Grande, Lu? 28 anos. Vejam só, Rio Grande é um... Quantos mil habitantes tem Rio Grande? Aqui nós temos 190 mil habitantes, aproximadamente. Vejam só, esse casal jovem à frente do município. Nossa, que grande desafio foi isso. Foi realmente. Foi um desafio, mas ao mesmo tempo, assim, até que quando aconteceu o probleminha, eu ia complementar, que na verdade, assim, como a gente se sentia naquela época? A gente sentia que a cidade tinha nos adotado. Porque todo mundo queria que desse certo. Então, as pessoas realmente assim, ó, nos ajudavam, acreditavam, né, naquele potencial do que a gente podia fazer pela cidade. E isso foi muito importante, porque ninguém faz nada sozinho, né, Fernanda? É verdade. Se tu não tiver apoio, se tu não tiver as pessoas abraçando junto, se dando as mãos, as coisas não acontecem. Quando tu quer, muitas vezes, né, fazer uma coisa... Bom, eu vou fazer sozinha, eu vou conseguir. Não é assim, né? A gente não consegue fazer nada sozinha. A gente precisa realmente de mais pessoas e quanto mais pessoas se comprometerem e ajudarem, a coisa funciona, né? E Lu, me conta como é que foi, assim, tu como primeira-dama, tu focou na parte social. Era assistência social, que ações importantes... Totalmente. Que ações, assim, que tu pode dizer que marcaram aquela tua passagem naquele primeiro momento como primeira-dama do município? Bom, pela primeira vez se comemorou, em termos municipais, o Dia Internacional da Mulher, aqui em Rio Grande. Olha! Então, fiz um evento homenageando mulheres que faziam uma diferença na nossa cidade. E daquela homenagem, né, surgiu um evento que depois foi feito anualmente, né? E isso foi muito bacana. A gente fez um bolo para comemorar, um bolo do tamanho da quadra da prefeitura, né, da frente da prefeitura, assim. Então, tivemos várias atividades de saúde para as mulheres, de autoestima, e foi uma coisa muito bacana aquele momento. E eu sempre conciliei, assim, eu busquei fazer as ações sociais que cabiam à primeira-dama, né? Que era a campanha do agasalho, a festa de Natal. Nós fazemos uma festa para mais de 4.500 crianças. Então, crianças, né, carentes do nosso município, que não teriam essa oportunidade. E como eu falei antes, e só naquela época fizemos, por quê? Porque tínhamos apoio, porque tínhamos ajuda das pessoas. Que a comunidade participava e apoiava. A comunidade participava, os servidores se integravam. Então, tudo isso soma, né? Para que a gente consiga realizar. E eu, a partir daí, Fernanda, foi que, depois que passou aqueles 4 anos, né? As pessoas começaram a me falar: ah, Lu, quem sabe tu concorda, naquela época, né? E aí foi que a coisa evoluiu para depois num outro momento. Então isso foi para que tu concorresse à vereadora da cidade. E aí tu viraste vereadora 4 anos depois. Concorreste e viraste vereadora da cidade, seria, né? 4 anos após. Sim. E como foi? A segunda mais votada
E Nossa. fui, do nosso partido, a primeira do estado mais votada. Nossa, parabéns. Ai, que orgulho ouvir isso. Adoro quando mulheres se destacam assim, que coisa maravilhosa. Tá aqui a Patrícia Garcia, da Advocacia, dizendo que era um lindo casal, que o trabalho era maravilhoso, que contagiava, que as pessoas gostavam de participar. Sim, a Patrícia é uma amigona aqui nossa de muito tempo. Ai, que coisa boa. E aí me conta como foi ingressar no mundo legislativo do município. Porque assim, tem muita mulher agora que é pré-candidata, tu és pré-candidata, eu sou pré-candidata, e tem várias outras mulheres que vão participar das lives, e algumas é a primeira vez, então assim, para elas compreenderem um pouquinho como é esse mundo legislativo, e quando tu viraste vereadora, tu te elegeste, quantas outras mulheres colegas tu tinha? Só eu. Tu era a única mulher? Eu era a única mulher. Tu era a única mulher, tu foste a Única única mulher. mulher eleita em Rio Grande naquela oportunidade. Naquela oportunidade eu era a única. Bom, e aí como foi? E antes de ti, já tinham havido outras vereadoras mulheres? Sim, já tínhamos Tá. tido vereadoras mulheres. Já tinham tido vereadoras Vereadoramente, mulheres. sim. E como foi o mandato? Poucas, mas tivemos. E como foi o mandato para, em meio a tanta gravata, como foi esse mandato? Assim, como é que foi essa chegada na Câmara de Vereadores? Como é o único salto alto em meio a tantas gravatas? Como foi? Porque as mulheres precisam Na verdade, entender a naquele tempo era dificuldade salto alto. Hoje eu já estou na rasteirinha já. no tênis e na rasteirinha, né? Também. Bom, mas naquela época, assim, quando eu me vi, assim, a única mulher, né? Então era um compromisso muito grande. Porque, enfim, né? Eu estaria lá representando todas as mulheres da Seria a cidade. voz das mulheres da cidade. E ao mesmo tempo também, assim, ó, eu já tu conhece essa história, Fernanda, mas eu vou contar aqui a público. Numa das primeiras reuniões de vereadores, onde a gente já tinha o nosso presidente, né, eleito da Câmara de Vereadores, eu era a única mulher, né, e o presidente nos chamou a todos os vereadores para uma reunião. E entramos na sala da presidência para a reunião e ele me olhou, o presidente, e disse assim: Lu, tu podes nos servir um cafezinho? Gente. Aí eu fiquei olhando, olhei para os outros colegas, né? E disse assim. Aí ele se deu conta, né? Aí Sim. caiu a ficha dele, né? E aí eu disse assim: não tem problema nenhum. Eu fiz assim: não tem problema nenhum. Eu posso, não vai me custar nada servir o cafezinho, desde que nas próximas reuniões, né, seja cada um. Eu seja possa servir servida nas também um próximas cafezinho, reuniões. né? E aí ele se deu conta que ele tinha, como eu era a única mulher, né? Ele ficou muito sem graça, me pediu desculpas. Eu disse, não, de maneira nenhuma, não vai me cair a mão por servir um cafezinho para todos nós. E serviu o cafezinho. Né? Eu disse, desde que na próxima reunião eu seja colega servida. possa também fazer a mesma coisa. Ai, adorei, Lu, eu acho ótimo. Eu acho sensacional este exemplo de, tipo assim, como os ambientes são machistas e tu vê que como as coisas acontecem naturalmente, quer dizer, provavelmente não foi algo pensado, mas simplesmente virou, olhou para a mulher do grupo, serve um cafezinho. Então, do quão masculino e do quanto a gente tem desafios para superar, mesmo conseguindo chegar eleita pelo voto, né? Eu acho essa história sensacional e gosto muito mais da tua resposta. Acho que foi sensacional, com muita classe. Uma coisa também que eu me lembro muito, assim, naquele momento, da eleição em si, né? E aí eu não esperava aquela votação, eu não esperava, sabe? Eu fiquei muito surpresa. E aí a primeira entrevista, né, na rádio. E o repórter me perguntou: o que a senhora acha que deve essa votação?
por que só a senhora, mulher, né? Só a senhora na Câmara? O que a senhora acha? A mulher não vota em mulher? Ele perguntou, o que a senhora me diz? Aí eu olhei para ele, né, Fernanda, e disse, olha, não é que mulher não vote em mulher, é que mulher vota em projeto. Então, eu acho que a mulher escolhe quem ela quer votar, independente se é um homem ou se é uma mulher, né? Então, eu acredito assim. E vou dizer aqui, Fernanda, que eu passei o meu primeiro mandato dizendo por diversas vezes que tinham que ter mais mulheres no parlamento. Eu sei que realmente, assim, ainda temos, além do preconceito, a dificuldade, porque nós, na verdade, assim, ó, a nossa casa gira em torno da gente. Nós temos que organizar tudo em casa para depois a gente bater a porta e sair para a rua. Né? Muito diferente de muitos homens, não que sejam todos, né? Mas muito diferente, porque nós comandamos o nosso lar, a nossa casa. Então, a gente tem que, quando a gente bate a porta, tem que deixar tudo pronto para a gente poder sair. Então, eu sei que ainda é difícil. E muitas vezes o que acontece? A mulher tem outra atividade. Então, ela também pesa isso. Por isso que a gente ainda está muito aquém um número de mulheres que se propõem a colocar o nome para concorrer a uma cadeira, tanto como vereadora, como deputada, como presidente, né? E eu acho que nós avançamos muito, nós conquistamos muito esse espaço, mas nós precisamos conquistar mais, né? Nós temos, na outra eleição eu fiz um trabalho bastante grande em cima de potencializar mulheres para concorrer. E, inclusive, fiz um encontro de mulheres pluripartidário, não pensando no meu partido, mas pensando em todos os partidos, porque a discussão, a diferença de ideias é salutar. A gente precisa ter isso num parlamento, né? Então, eu vejo assim, ó, quantas mulheres teriam potencial de estar lá? Muitas, todas nós. E isso é muito importante, eu sempre digo, a cota feminina, na verdade é cota de gênero, mas acaba sendo feminina, porque é nas candidaturas femininas que se tem a dificuldade, então virou a cota feminina. Mas eu sempre digo assim, a grande dificuldade de tu conseguir, de tu convencer uma mulher a virar candidata, justamente porque não foi oportunizado, não foi permitido ela exercitar essa liderança nesse meio político antes de virar pré-candidata. Então eu sempre digo que esses movimentos de trazer as mulheres, a gente trabalhar a autoestima feminina, mostrar que é possível, e tu precisa, entendeu, holofotes, porque senão simplesmente tu ir lá emprestar o teu nome com um belo discurso. É uma eleição muito difícil, são muito poucos dias, 45 dias que tu tem esse desafio de te tornar conhecida para que as pessoas votem, para que tu tenha um número X para conseguir te eleger. Então, é um desafio muito grande para todos. Mas como as mulheres não têm um espaço, na verdade, assim, é um espaço quase que conquistado à foice no meio político. E eu vou dizer que eu já tive conversando com algumas outras pré-candidatas de outros partidos, e tu sabes uma das coisas que elas compartilharam, e que é inacreditável, mas ainda tu vivencia isso dentro do meio político, de na hora de estarem apresentando os pré-candidatos num evento antes, quando podia se reunir, as mulheres eram deixadas para o final. Às vezes o evento era longo, muitas pessoas tinham compromisso, precisavam deixar as reuniões. Então, quando diminuía aquele quórum de pessoas, é que davam a palavra para as mulheres. E o outro grande exemplo é dentro do nosso próprio STF, quando perguntam se permitiam, se eram interrompidas durante a fala, durante o seu voto, durante o debate. E a ministra Carmen Lúcia disse, olha, mas sequer nos permitem falar.
Então, assim, que ainda a cota ela é necessária para que minimamente se consiga ter representação feminina. Mas eu costumo dizer que a cota só vai ter efetividade de fato quando o preenchimento de vagas respeitar a cota. Aí, efetivamente, tu vai permitir que a mulher, dentro dessa cota, ela efetivamente consiga fazer parte do parlamento. E aí nós vamos estar caminhando para um momento de maior igualdade de representação. Mas ainda nós vamos, porque isso quando um grupo é misto, homens e mulheres, a mulherada tem quase que pegar uma espada para dizer, agora é minha vez de falar, posso falar? Vamos deixar falar? Mais ou menos assim. É mais ou menos assim. E eu fico imaginando como é que eram os debates assim, de discussões de projeto de lei dentro da Câmara de Vereadores. Agora eu tô te perguntando, tu vivenciasse 2 mandatos isso? Tipo, Bom, vou bater na mesa que agora é minha vez. Não, na verdade, assim, ó... Claro que a gente também é mais jovem, daqui a pouco, né, mais explosiva. Eu sou uma pessoa, assim, eu costumo ser muito franca e isso às vezes assusta as pessoas, né? E eu também sou muito braba, porque eu, assim, ó, eu sou uma pessoa, mas eu sou a santa paz em pessoa, mas não se atravessa comigo. Então, assim, ó, para vocês terem uma ideia, eu acabei, no final do meu segundo mandato, eu fiquei com ATM, tá? Que é um problema na mandíbula, que é horrível. Porque eu desloquei do lugar e eu acabei causando essa lesão pela tensão e por uma discussão com um colega vereador. Veja Então, só. hoje eu tenho que me cuidar para você já. Eu tenho, sabe? Porque pode deslocar, tu fica um bom tempo. Sequelas. Sim, são sequelas que eu trago aí do embate. Congelou a imagem no Instagram, deu. É que deu. Entrou uma ligação. E então, assim, ó, realmente, às vezes, a gente que é mulher, a gente se desgasta muito mais. Porque, primeiro... De novo, congelou nosso... Que tu pode discutir de maneira igualitária, porque sempre há aquela dúvida, né? E por incrível que pareça, a gente estava conversando agora que eu comentei que eu sempre incentivei muito que tivessem mais mulheres no parlamento, principalmente aqui na minha cidade, né? E no segundo mandato eu tive mais 2 colegas, aí eu não fiquei mais sozinha, me senti mais protegida, vamos dizer assim, né? Mais forte também ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, o que acontece às vezes, Fernanda, é porque as pessoas muitas vezes colocam o partido acima, né? E esquecem que nós temos que nos unir quanto mulheres, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive, naquele primeiro ano do meu segundo mandato, uma decepção com uma colega, porque ela colocou o partido acima, né? E simplesmente depois disso nós não conseguimos mais ter um momento, sabe, de conseguir fazer alguma coisa junta. Então, isso também tem que ser trabalhado, né? Eu acho que aí o que acontece? Enfraquece. Claro. Nos enfraquece. Sim, até para poderem em conjunto implementar e sugerir uma política pública voltada para as mulheres, é preciso tu ter esse trabalho, esse respaldo. Sim, tanto que quando eu fiz um evento que foi para todas as mulheres, e ontem eu ainda falava com uma pessoa que é de Pelotas, e ele me disse assim, minha mãe te conheceu e tal, em Pelotas e tal. Eu ia às reuniões lá em Pelotas, quanto primeira-dama, porque a Miriam Marrone, que é do Partido dos Trabalhadores, né, era também naquele mesmo momento primeira-dama como eu, e depois ela também foi vereadora, e nós fomos juntas, assim, primeira-dama e vereadora. Mas nós tínhamos um diálogo, e temos até hoje,
e nos encontramos e conversamos sobre política e sobre a vida, enfim, e nos respeitamos muito. Então, isso é importante, né? É a verdade. gente também trabalhar essa questão de não só levantar a bandeira né, da mulher, a bandeira né, Dessa feminina, inclusão, exato. dessa inclusão, mas a gente tem que se unir também. A gente Né? tem Não que adianta saber só levantar conversar. a bandeira pro nosso Exa- time. Exatamente. Não, a gente tem que levantar essa bandeira e levantar juntas. Bom, Para nós qualquer vamos mulher. divergir lá na hora né, da posição, né, de daqui a pouco ou tu faz parte da oposição, ou tu faz parte né, do governo. Bom, aí é uma divergência. Agora, quanto às questões assim, ó, vamos trabalhar Da mulher, da vamos trabalhar em igualdade. conjunto, é verdade. Isso. Então, E tu sabes, isso eu vejo um como exemplo importante. muito bacana agora durante a pandemia foi da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados Federais, que a Frente Feminina, a unanimidade, aprovaram dentro da comissão para determinar o problema diante da violência doméstica. Porque o atendimento emergencial, havia uma discussão, dependia daí do decreto do governador de cada estado, se a delegacia da mulher ia estar aberta, se era uma única delegacia para atender todo mundo, como é que se fazia para esse atendimento. Então, ali elas votaram instituindo que todos esses serviços de atendimento no combate à violência da mulher eram essenciais e tinham que estar abertos durante a pandemia. Mas isso foi um trabalho conjunto de todas as deputadas federais da Câmara Federal. Então, a importância quando se unem em prol da mulher. O efeito é enorme. Não, e o trabalho, como a gente colocou aqui, né, quando há união e quando as coisas né, são... as pessoas se unem por uma causa, as coisas acontecem. Acontece. Né? Agora, se vem alguém já... não, porque por vaidade, às vezes, né? Muitas vezes por vaidade. Então, porque esse projeto, eu não vou dividir com ela. Não pode ser assim. Protagonismo, a necessidade de protagonismo, às vezes é maior. É a Daniele então, Soria aqui falando orgulho. Mas a importância que nós temos assim, ó, em buscar essas mulheres, às vezes, que muitas vezes já são políticas e não se dão conta, né? Já fazem um trabalho político, porque todos nós somos seres políticos, né? Independente, às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de política, eu detesto política, né? Ou então engloba todos os políticos no mesmo pacote. Negativo. Que é negativo, assim. E não é. A gente sabe que é muito mais exposto porque nós somos públicos. A partir do momento que se é político, se é público. Mas a gente sabe que isso é uma questão de caráter. Então, assim, existe falcatrua, ladroagem na política? Existe. Mas existe também em qualquer outro segmento. Sim, até porque político não é um ET que desembarca no setor público. Ele veio do meio da sociedade. Ele saiu do lado das pessoas. Ele sai do mesmo meio. Verdade? Com certeza. E nada mais somos políticos do que representar uma parcela da população. Então, às vezes, as pessoas olham assim... Todo mundo gosta muito de apontar a Câmara de Vereadores, né? Porque esses que estão lá... Bom, esses que estão lá foram escolhidos. Foram eleitos pelo povo. Alguém, né, que votou neles. É uma representação de uma parcela dos eleitores, né? Então, isso tem que ser respeitado. Bom, se não é bom, tal, na próxima eleição vai acontecer a mudança, né? E a gente sabe, né, Lu, que, na verdade, as pessoas definem o seu candidato a vereador e a deputado na última semana da eleição. Quer dizer, vão pensar quem vai ser o candidato, a grande maioria, tem pesquisas apontando isso. Então, o quão é importante e relevante, porque qualquer um no papel de legislar, além de criar a lei, ele é um fiscal do que está sendo feito pelo Poder Executivo. E se tu elege qualquer um, se tu não sabe quem tu está elegendo, e boa parte às vezes nem lembra, né, Lu?
Ainda na cidade do interior, as pessoas têm uma participação mais próxima da política e são mais atentos. Agora, quanto maior o centro, mais distante é a população Sim, da mais classe difícil. política. Mais difícil, e aí o que acaba escolhendo qualquer um ou vota em branco, que é a mesma coisa que dá uma procuração para o Zezinho da esquina, entendeu? Na verdade, quando tu não Sim. escolhe. E até agora, eu não sei se tu já recebeste uma campanha do Burger King, que está sensacional a respeito disso, a respeito, vou votar em branco, vou votar nulo. E aí eles criaram, então, os lanches, o branco e o nulo, e deram para as pessoas que votaram num e no outro provar aqueles hambúrgueres. E aí acharam horríveis, e aí dentro veio a explicação, o que continha o branco e o que continha aquele lanche do voto nulo. Que é mais ou menos isso, entendeu? Então, tipo assim, se tu não votou em ninguém, na verdade não é que tu não votou em ninguém, tu vai ter que aceitar o que ganhou, entendeu? O que veio, porque tu Sim. ajudou a eleger ao não votar em ninguém. Então, as pessoas Não, com precisam, ao certeza, invés eu já tive discussões assim com pessoas que diziam, aí disseram, eu disse, tá, mas em quem tu votou? Bom, então não reclama. Não votou, não pode reclamar. Eu acho que se tu escolher, bom, se depois tu te arrepender, né? tu Aí não. acompanhou, tu reclamou, tu viu qual é a pauta, Aí tu tu viu vai se ter ele o tá direito de indo. reclamar, né? De brigar. Mas se É tu verdade. não ajudasse a escolher, porque o voto nulo e o voto em branco, né? Ele realmente, tu não contribui politicamente. Exatamente. Né? Tu te abstém, alguém vai escolher por ti. Aí, a maioria vai escolher por ti. Ponto. Ó, sou pré-candidata a vereadora e conservadora. Pois é, eu Parabéns tava pela vendo. live, a doutora Jax Mério, eu acho. Parabéns, doutora. É isso aí, precisamos de muitas mulheres candidatas. Sim, cada vez mais, né, Fernanda? Cada vez mais. Acho assim, a Comissão da Mulher Advogada aqui do Estado do Rio Grande do Sul, ela vem fazendo um trabalho muito forte e tem inclusive um grupo de trabalho, Mulheres na Política, onde elas vêm incentivando muito as advogadas a serem pré-candidatas, a participar da política, porque nós precisamos de representatividade feminina, apoiando, compartilhando lives das pré-candidatas, incentivando, contribuindo, inclusive, Sim. com conteúdos, dando seu ponto Isso de seria, vista. isso é um exemplo para todos os segmentos, E né? elas fazem isso independente de partido, se um é de esquerda, de direita, centro, não importa. São mulheres com interesse para participar na política e da importância de ter mulheres legislando, até para a gente poder ter esse olhar e conseguir focar nas mulheres em políticas públicas mais femininas, voltadas para problemas que nós temos aí enraizados, né? Mas eu fiquei E te nós, interrompendo porque eu me emociono, já me emocionei, Lu. Desculpa, vamos lá, segue o barco. bom, e eu não me lembro onde bem eu parei a história, mas na verdade, assim, ó, eu passei por duas oportunidades, né, na Uhum. Câmara Na de Câmara de Vereadores, na Câmara Vereadores. Municipal de Vereadores aqui em Rio Grande, e realmente, assim, ó, num primeiro momento bastante complicado, porque era a única mulher, né, então depois vieram mais duas colegas e alguns projetos a gente conseguiu avançar, né, junto. Infelizmente, outros, por uma questão política, ideológica, né, algumas vezes não houve Foram aquela à frente. interação, não foram à frente. Né? E a gente, quando está na política também, tem uma questão que a gente tem que aprender a lidar, né, Fernanda? Que nós, principalmente nós mulheres, temos muito mais a nossa vida exposta. Então, isso também, às vezes, é uma barreira, né, para que as mulheres queiram participar da vida política eletiva, né, propriamente dita. Porque a vida política todos nós participamos, né? Mas a vida política eletiva, ela te expõe muito, né? Então, é todo tipo de exposição. E eu sempre digo assim, eu agora, como também empreendedora,
né? E não é muito diferente, sabe? Que o Não é. empreendedorismo e a política, eles andam muito juntos, Muito né? juntos. E eu tenho percebido isso cada vez mais, porque quando tu empreende e quando tu atende pessoas, tu também faz uma política, né? A política da boa vizinhança, a política, né, que tu coloca ali todo o tempo que tu tá exercendo o teu empreendedorismo. Então, eu vejo assim muito potencial tanto na questão do empreendedorismo feminino, que é uma bandeira muito importante para se trabalhar. Muito. E eu tô empreendedora, assim, eu já sou há bastante tempo, né? Agora eu tô nesse ramo que eu me encontrei, tô adorando, porque mexe muito com a autoestima da mulher, e eu tô adorando isso, poder ver uma mulher muito feliz, sabe, em adquirir uma peça. Então, isso, sabe, me motiva também. E é aquela, eu digo, às vezes eu acho que a gente fica um pouco psicóloga, né? E atende, também conversa, e vai dando toques e vai se ajudando mutuamente, né? Então, quando a gente Verdade. empreende, isso acontece. Isso não deixa de ser política. Porque na política tu também, tu te comunica com as pessoas, né? A gente consegue crescer como pessoa, como indivíduo, como cidadão, né? Então, eu acho que caminha muito junto essa questão. É Né? verdade. Nós já tivemos a oportunidade de conversar, né, sobre empreendedorismo. Eu queria trazer para Rio Grande. O Essência Feminina Empreendedorismo quase foi para Rio Grande, mas aí a pandemia derrubou toda a agenda do Essência no mês de março. Ali eu quase chorei, eu digo, gente, o Essência podia estar conversando com tanta gente, mas aí veio as lives, né, Lu? Acabou vindo as lives. E tu tem a possibilidade de um alcance até maior, mas os encontros eram maravilhosos. E voltarão tão logo, né? Voltaremos a ter encontros uma hora dessa. O Essência vamos volta. Conversar novamente. Vamos conversar para ir a Rio Grande. O Essência vai para Rio Grande. Porque, na verdade, uma das nossas conversas que eu e a Luca, nós estávamos conversando lá em final de fevereiro, início de março, que a gente estava conversando para março, poder fazer o Essência Feminina, fazer um evento de palestras. O Essência ele foi criado justamente com esse objetivo, que tem muito a ver com a política, que é trabalhar a liderança feminina. O empreendedorismo ajuda as mulheres a sua autoestima, acreditar que é possível, ouvir a história de outras mulheres empreendedoras e compreender que elas também tiveram que enfrentar e superaram desafios. Sim, que não é só de experiências, é uma troca sensacional, além de a gente levar conteúdo, que a gente leva consultores, mas também essa troca muito rica e tu ajudar as mulheres, essa liderança feminina, como eu digo, a sair para fora essa liderança. E isso tem muita semelhança com a política, e é verdade. E sempre digo que o empreendedorismo, e acredito nisso piamente, Lu, o empreendedorismo, e principalmente agora, diante desta pandemia, de tantas perdas de empregos, que o empreendedorismo é o caminho para o enfrentamento dessa crise econômica que estamos vivenciando e que tem uma tendência a se acentuar quando os auxílios emergenciais deixarem de chegar. Então, o empreendedorismo, através de um microcrédito, com incentivo fiscal, pode ser feito voltado especialmente para mulheres. Dentro do recorte das mulheres, as mulheres negras são as mais atingidas. Dentro deste recorte, tu tem como levar o empreendedorismo para dentro das comunidades e tu ensinar essa criança e essa família, a comunidade, a empreender de forma correta para que o negócio seja exitoso. E ao mesmo tempo, tu fazendo isso, tu vai cortar uma dependência e diminuir lá uma política social que tu teria que implementar, que o município teria que fazer. Então, o empreendedorismo é uma forma para as mulheres, normalmente, quando a gente fala de ciclo de violência doméstica, normalmente a gente pensa em mulheres, crianças. Se tu conseguir, através do empreendedorismo, dar autonomia financeira para essa mulher, certamente ela vai ter mais chance de romper esse ciclo de violência. Então, o empreendedorismo ele tem um papel gigante na vida das pessoas. Então, eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. A Patrícia aqui de Rio Grande está lembrando da ONG. A ONG, Lu, na verdade, assim,
falando um pouco em empreendedorismo, né? Também, porque a ONG também trabalhou essa questão. Fernanda, quando eu tive a oportunidade lá em 2001, né, de ser primeira-dama do município, eu fiz as ações sociais todas. E ao mesmo tempo, eu consegui perceber que não adianta só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Ensinar a pescar. E eu me lembro, eu sempre trago comigo, assim, um momento que eu consegui montar uma oficina para mulheres lá no Centro Comunitário da Hidráulica, aqui em Rio Grande, onde eu levei a dona Bibinha, que era uma senhora que fazia salgados e bolo para fora, ela era da Parceiros Voluntários, viu? Hoje, dia do voluntariado, vamos lembrar, Parceiros Voluntários é um bom parceiro para se fazer parcerias. E eu convidei ela para ir dar um curso para as mulheres lá naquele bairro, para aprender a fazerem salgadinho, a fazerem bolo para fora. E a dona Bibinha, na mesma hora, aceitou, fizemos aquela parceria, aconteceu o curso, eu fui no dia, na primeira aula, né? Tiveram as inscrições, se inscreveram, acho que 25, 30 mulheres, mais ou menos, e eu fui no primeiro dia da aula. E eu sempre conto isso, porque isso me motivou muito para fundar a ONG que eu fundei, aqui em Rio Grande. E aí as mulheres, assim, muito tímidas, muito assim, para baixo, sabe? Naquele primeiro dia de aula. Bom, estive lá, conversei um pouco com elas, fui-me embora. Passou uns 3 meses, a dona Bibinha, Lu, vai ser a formatura essa semana. Eu quero que tu venhas para participar da formatura das meninas. Não, com certeza que eu vou. Bom, eu cheguei no dia da formatura, elas fizeram no Salão da Hidráulica, quem é daqui de Rio Grande conhece, ou quem já teve a oportunidade de estar aqui e ir ali naquele centro comunitário. E quando eu cheguei lá, Fernanda, eu não reconheci nenhuma das mulheres. Sim. Eu disse, que pena que eu não tirei uma foto antes e depois dia de aula e daquele dia da formatura delas. Elas eram outras mulheres. Eu me arrepio, porque aquilo eu levei assim, ó, como me motivou, sabe? Para depois, lá em 2005, quando o Fábio, na época, saiu da sua candidatura na época de prefeito. E nós resolvemos, o grupo que me apoiava resolveu fundar uma ONG. É uma ONG que não recebe recursos públicos nenhum, né? Ela só sobrevive de eventos, de pequenos brechós que nós fazíamos. E até hoje ela funciona, hoje de uma forma diferente, né? Mas a gente montou num espaço cedido pela distribuidora de petróleo Ipiranga, na época, um espaço, uma sala de aula cozinha, onde nós ensinávamos as mulheres a fazerem, serem auxiliares de cozinha, serem cozinheiras, garçom, e todo tipo de coisa que pudesse utilizar ali a cozinha, né? E montamos, além da cozinha, depois veio o salão de beleza, para que as mulheres se capacitassem, se profissionalizassem nesse segmento. E nós, por ali, passaram várias e várias mulheres e homens também, né? E nós conseguimos, assim, exatamente fazer Rio Grande, que é a terra do peixe, né? A não só dar o peixe também é importante, porque num primeiro momento... Precisa saciar a fome, precisa. Exatamente. Mas também a pescar, né? Então, isso é importante. E esse é um trabalho que eu tenho muito carinho, né? Que foi, quem sabe, um começo, né? naquele momento, também misturando aí o empreendedorismo e a política, né? Exato. Mas que me trouxe uma experiência que, se eu tivesse feito, acho que talvez 2 cursos numa faculdade, numa universidade, eu não teria. Então, sabe, isso é muito gratificante. Quando tu bate a tua porta, como eu disse, deixa tudo organizado em casa, bate a porta e sai para a rua,
né? Tu conhece um mundo. É verdade. Tu cresce com as pessoas. Pessoas, teus horizontes. É uma troca, né? Exato. Eu muito mais, às vezes, do que ajudava, eu era ajudada. Porque eu recebia informação, eu recebia coisas que talvez eu não tivesse nunca conhecimento, oportunidade de conhecer. Então, por isso que as mulheres têm que abrir essa porta. E essa porta é a política. É a política, é verdade. Né? É que bom verdade. que chegue a uma política eletiva, porque nós precisamos de mais mulheres. Mas se não chegar também, nós vamos estar fazendo a nossa parte. Exatamente. Parabéns, Lu, encantada com a tua fala. Eu tenho que fazer, ó, o José Scorsato aqui, coordenador da FAMURS, entrando. Eu tenho que te fazer 3 perguntas que o Essência sempre faz para as convidadas. E porque daqui a pouco o Instagram vai dizer, vai entrar aquele cronômetro irritante, ameaçando derrubar e encerrar a live. O Facebook é mais educado, mas é que daqui a pouco nós vamos ser interrompidas. Então eu queria te fazer uma pergunta assim, uma frase ou um pensamento, algo que te defina. Nossa, me pegasse de surpresa. Algo que me defina. Eu prefiro que os outros me definam, né? Porque, algo verdade, que tu não é que te defina, mas algo que tu te identifique. Que, tipo assim, isso aqui é algo que me identifica. Que difícil essa pergunta, né? Essa não foi combinada. É que o Essência sempre faz essas perguntas ao final. Mas, enfim. Olha, eu acho que assim, ó, o que me define, eu sempre uso uma frase, que de um limão a gente tem que fazer uma limonada. Essa frase me define, sabe? Porque muito cedo na minha vida eu tive que aprender a fazer muitas limonadas. Perfeito. Então, assim, ó, eu me reinvento. E eu adoro pessoas que se reinventam, sabe? Eu admiro. Então, eu uso essa definição para mim. Perfeito. Quero dizer, me identifiquei com a tua frase. Quero dizer que eu me identifiquei. Uma pessoa que te inspira, que te inspirou ao longo da vida, ou que ainda te inspira. Eu sei que às vezes nós temos várias pessoas. Eu tive a grata satisfação de ter tido várias inspirações ao longo da minha vida. Então, alguém que te inspire, assim, alguém que te faça, que te fez ser melhor em algum momento, que te faça ter vontade de querer ser melhor, ou alguém que fez tu enxergar o mundo de um jeito diferente. Fernanda, tem tanta gente que me inspira, sabe? Pode dizer mais de um nome, pode dizer mais de um nome. Não, sabe, eu conheci ao longo da minha trajetória até agora muitas pessoas. Muitas pessoas, eu sempre digo assim, às vezes, pessoas que de uma humildade, sabe? De uma sensibilidade que não tem como não te inspirar. Conheci também pessoas que eram muito, né, nesse tempo todo e na caminhada, principalmente na caminhada política, né? A gente tem muitas pessoas que nos inspiram e algumas pessoas que nos deixam muito tristes, né? Porque, como eu já falei, assim, a questão de ser pública, isso sabe, nos deixa muito exposto. Para o bem e para o mal, para o bem e para o mal. As pessoas te taxam, te carimbam e nem te conhecem. É verdade. Né? Falam coisas que não é verdade, sabe? Então, essas pessoas, assim, isso eu tenho uma certa tristeza nisso. Mas assim, ó, eu não a primeira pessoa que me vem ao falar na questão de inspiração e pessoa próxima, né? Porque a gente muitas vezes se inspira, por exemplo, eu amo ver a missa do Padre Fábio de Mello aos domingos. Eu coloco no meu telefone para me avisar às 11 horas, é 2 horas de missa. E ele é uma pessoa assim, ó, que te dá sabe, tu te renova para segunda-feira. A segunda-feira é outra, sabe? Então, claro que ele é uma pessoa pública, uma pessoa, né, famosa, diferente. Mas a inspiração do dia a dia tem uma pessoa que me inspira diariamente, que é o meu marido, o Fábio Branco.
Uma grande figura, uma grande Que figura. eu vejo assim nele, eu fui aprendendo ao longo aí desses 23 anos, né? O quanto ele é uma fortaleza, ele transmite uma segurança mesmo nos momentos mais difíceis, sabe? E isso eu acabei, sabe, nessa nossa convivência, ele sempre hoje Ele é um mesmo, conciliador, ele é um hoje conciliador mesmo, assim, muitas resiliente. dicas, Lu, vai por aqui, vai por ali, né? E aí eu avalio e digo, não, realmente, né? A visão dele é muito ampla, né? Isso que eu sempre digo assim, que às vezes eu mexo com ele, né? Eu digo, nós mulheres conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que o homem não consegue. Não consegue. Então, assim, ó, eu trabalho, né, a questão política, eu sou empreendedora, eu sou mãe, eu sou esposa, né? E a gente vai aí trabalhando todas essas questões. E com um sorriso no rosto. E com um sorriso no rosto em é todas elas. Mas, é verdade. Como tu disseste, quem inspira, né? Então, hoje, a nossa relação, até em função também dessa pandemia, que a gente consegue hoje conviver muito mais próximo o dia a dia, né? O dia inteiro. Né? Hoje a gente trabalha junto, a gente estuda junto, a gente faz tudo junto. Então, tem sido assim uma inspiração para mim, em termos não só dele como na minha família, né? Mas também na parte profissional, na parte, sabe? Então, a gente construiu uma história ao longo desse tempo. E a personalidade dele, que nós somos água e vinho, Fernanda. Água e vinho, nós somos completamente diferentes. Mas nós nos completamos. Exatamente. Porque ninguém quer casar com o seu espelho, na verdade. Sim, ninguém quer casar com o seu... dizia assim, tem que achar a metade da laranja. Vocês são a metade da laranja. E eu mexia com ela. Eu digo, não, mas eu não quero ser metade da laranja. Eu sou a laranja inteira. Então, eu acho que assim, ó, hoje, assim, ó, eu tenho como inspiração o caráter, sabe? A maneira que ele é. Isso também eu trago como inspiração uma inspiração próxima, né? Mas, claro, que são muitas pessoas. Não, mas maravilhoso. Olha aqui, que Fábio, foi uma grande declaração. Olha, isso aqui foi uma declaração de amor aqui, ao vivo, vai ficar salvo na live, tanto lá no feed do Instagram, como aqui do Facebook. No mínimo, aí, vamos ver as flores, aí, vamos. Depois eu vou saber, deputado, como é que foi a coisa. Não, eu mexo com ele agora, quando ele dá uma saidinha e tal. Agora ele não está em casa. Né? Mas eu deixo com ele, já tá com saudade, porque a gente tá os dias inteiros juntos, né? Tá bem. Querida, um desejo para o futuro. Se tu pudesse, olha, se pudesse realizar, se eu pedir isso, pudesse realizar, o que tu gostaria? Hoje eu vou ser um pouquinho egoísta, Fernanda. Eu gostaria, assim, ó, eu sei que nós estamos passando um momento muito difícil, né? A questão da pandemia, não só pela questão da doença, das perdas, das mortes, né? A gente está atravessando um momento muito complicado, mas um momento muito transformador. Então, eu vou ser um pouquinho egoísta agora e vou olhar um pouquinho aqui para a minha cidade, né? E eu quero que Rio Grande consiga passar por isso. Nós estamos hoje aqui num momento muito difícil, um momento muito difícil na saúde, um momento muito difícil em todos os sentidos. Economicamente. Economicamente, as pessoas estão muito sem autoestima, né? E isso passe para todos nós, e aí eu digo para o mundo inteiro, né? Mas que Rio Grande consiga se reinventar. Que Rio Grande consiga realmente ser uma cidade com esperança novamente. Então, vai ser, querida. Esse hoje é o meu pensamento. Olha, isso assim. Isso aí é desejo de primeira dama, hein? Vamos lá. Então tá, querida, aqui o Instagram dizendo que vai encerrar em 30 segundos. Vai encerrar. Foi um prazer. Entrou, umas muito obrigada. Manda um grande
Um beijo para todas. Lu, muito obrigada. Foi enriquecedor. Acho que nós vamos ter que repetir uma outra live depois. Sim. Mas estava muito bom. Muito obrigada mesmo, viu, querida? Um beijo grande. Eu que agradeço a oportunidade. Um beijão.